Ele faz a raiva também. Pode falar aí, cara. Deus abençoe, né? Parabéns à formatura no mulher piloto de aviação do Exército. Parabéns à Polícia Militar do Rio de Janeiro. Parabéns ao contrário, né? Vou deixar palestino em Gaza, né? Joaquim Netanyahu. Deixar o palestino passando fome. Isso é muito triste, né? O dinheiro que está indo lá para Israel não está retornando para Gaza. Era para retornar o dinheiro para lá. Tanto que foi a China para mandar alimentos para Gaza, né? O dinheiro está indo para Israel matar. E está tendo muito maldade, massacre, né, de militares israelenses contra o povo de Gaza. Não tem nada a ver com isso. Quem tem lá é terrorismo, não o povo lá. E nós sim estamos apanhando soldados. Isso é muito errado, né? Uma tropa fazendo uma maldade dessa. Parabéns aí também, infantaria para aqui do Rio de Janeiro. Parabéns ao BOP do Rio de Janeiro também. Deus abençoe vocês, né? Deus também tem uma benção com uma mulher que morou aqui, né? Trabalhou aqui nas fileiras da Polícia Militar, né? Que o Espírito Santo me mostrou 4 estrelas no ombro dela, assim, ó, que Deus vai dar para ela de coronel comandante da Polícia Militar, né? Ela vai receber essa promoção, não é de homem da terra, não, é lá de cima que deu para ela essa promoção, né? O Todo-Poderoso, né? O Pai Celestial. Então ela vai receber a bênção dela ainda, né? Ela está passando um momento muito difícil da vida dela, né? Criar filho, pagar um apartamento, não é brincadeira, apartamento é caro, né? Mas Deus já deu vitória para ela, né? Então possa aí, Joyce Aparecida, né? A nossa amiga aqui. Vou ler aqui para vocês em Neemias, né? Capítulo 1. Eu só podia fazer uma oração pequenininha aqui. Neemias, sabendo a triste Jerusalém, era ora a Deus. E as palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu ao mês que quiseram, no 20º, estando a Suzã fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, alguns de Judá, perguntei pelos judeus, escaparam e restaram o cativeiro a seca a Jerusalém, e disseram, o restante que ficaram no cativeiro, lá na província, estão grande mistério, desprezo, muito Jerusalém fendido, e as portas queimadas a fogo. Sucedeu, ouvindo as palavras, sentei e chorei, lamentei os dias que vivo jejuando, orando perante a Deus. E diz o Senhor, Deus dos céus, Deus é grande e terrível, e guarda o conserto, a benignidade para que aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atentos aos teus ouvidos, teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, e que eu faço hoje perante ti uma noite pelos filhos de Israel. Teus servos façam confissão pelos pecados. E filhos de Israel, pecamos contra ti também. E a casa do Pai pecamos, né? Todos nós corrompemos contra guardar os mandamentos, né? Então eles corromperam ali, viver a vida de pecado, né? Se corrompeu ali perante a Bíblia. E nem estatutos, nem juízos ordenaste a Moisés teu servo. Lembra, pois, a palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, transgredirei e vos espalhei entre vós, tá vendo? Deus falou que transgrediu e espalhou entre eles. E vós convertei a mim, guardai meus mandamentos. Fareis então ainda os vossos rejeitados, sejam cabo do céu, ajuntei-se e trarei ao lugar que tenho escolhido para ali habitar. Meu nome, esses são teus servos, teu povo. Regaste tua grande força, tua forte mão. Ah, Senhor, estejam atentos teus ouvidos, a oração do teu servo. Oração do seu servo, desejo temer, o nome fazer prosperar hoje o homem, então, o copeiro rei. Tá aqui não. Oi? 8h31. 31. Agora eu vou ler para vocês aqui, né? A extrema corrupção no último tempo. Sabe que, igual tem essas igrejas aí corruptas, né?
né, prega ali maçonaria e Illuminati. É um povo que não vai, eles que estão fazendo guerra lá no Oriente Médio. É um povo que não vai nada, que quer chegar ali, dominar as pessoas, mas não domina, que Deus está no controle do mundo inteiro. Né? Nós não pregamos só para Ponte Nova, nós pregamos para nações, o globo terrestre todinho. Né? Isso aqui está indo lá do lado do mundo. Extrema corrupção do último tempo. Saber que, pois isso, os últimos dias sobreviram trabalhoso, porque haverá homens amantes de si mesmo, né? Homem que ama a si mesmo. Avarentos. Avareza é pessoa miserável. E presunçosos. Soberbo, blasfemo, desobediente. Né? Mães, ingratos, irreconciliáveis, caluniadores, conitentes, cruéis, sem amor para os dons, e traidores do último orgulhos, mais amigos de leite que amigos de Deus. A aparência, a piedade, negado a eficácia, deixe afastar, porque o número que se introduz a casa levam cativas, mulheres mestres, carregadas de pecados, levadas a várias conspirações que aprendem sempre, nunca vão poder chegar ao conhecimento da verdade. E como Jambres assistiram a Moisés, sim também, não resistir ao verdadeiro, sendo homens corruptos, e reprobosos, quando se fé irão, porém, avante, porque tudo será manifesto, desvariado também foi aqueles. Né? Então foi até aqui. Vou ler outro aqui agora. Assim, vamos água para mim. Vai rápido. Ou seja, o dever do servo cristão. Pedro 18. Do servo cristão, servo sujeitai com todo temor, senhores, somente aos bons humanos, mas também aos maus, porque a coisa agradável é que alguém, com causa da consciência, para que Deus grave, percebendo injustamente, porque que glória será se pecado sois esbofetados, sofreis, mas fizeres bens, afligidos, é agradável a Deus, porque isto chamados, pois também Cristo padeceu, e nós deixando exemplo para que quais suas pisadas, e qual cometeu o pecado, nem sua boca se achou engano, na qual quando injuriavam, na mão injuriavam quando padecia, não ameaçava a entregar aquele que julga justamente, levando muito o corpo sobre madeiro, para que os mortos dos pecados descêssemos para a justiça, e pelas feridas fosse sarado, porque eis como ovelhas desgarradas, agora tens voltado ao pastor, bispo das almas. Né? Vou ler aqui agora, o último, né? Segunda epístola ao apóstolo Pedro. Prefácio, saudação, Simão Pedro, servo do apóstolo, e Jesus Cristo, que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Graça. Pode tomar água à vontade, Ricardo. Pode tomar água na hora que você quiser. Água que não falta aqui nem vai faltar. Isso é bom. Graça e paz, rosto multiplicado, o conhecimento de Deus. Nosso Senhor, visto que é o divino poder, de tudo diz o respeito. A vida, piedade e conhecimento daquele que chamou por sua glória em virtude, pelas quais tem dado grandíssimas, preciosas promessas, para que nos fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, pela consciência há no mundo. Vós também, pondo nisso toda diligência, acrescentai vossa fé. Em virtude da ciência, a ciência, a esperança, tem esperança, paciência, paciência, piedade. E a piedade, o amor fraternal, caridade. Porque em vós ouvir abundares estas coisas, não vos deixarão ocioso, estarei reconhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois ele, aquele que não há estas coisas, cego, nada vendo longe, havendo esquecido a purificação dos seus artigos pecados. Né? Simão, pode vir. Deus abençoe vocês, né? Ficar por aqui. Hoje foi um dia que eu fui para resolver as coisas, não consegui resolver tudo. Segunda-feira eu vou resolver de novo isso, né? Tá me dando uma dor de cabeça. Eu vou fazer limpeza nos dentes, né? Vamos lá na palavra.
Então eu vou consertar meus dentes, né? Já vou fazer o implante. Aqui, tirar isso aqui também. E fazer o implante aqui e aqui, né? Fazer os canal. Se Deus quiser, eu vou arrumar meus dentes. E Deus abençoe vocês, né? Agora a palavra com o irmão Simão. Amém. A benção é sua também. Aleluia. Como aqui na palavra do Senhor nessa noite, meus irmãos, a paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja com vocês nesta noite. Mais uma vez a paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja com vocês nesta noite, vocês que são inscritos, né, nesses dois canais, Simão da Associação de Simão, Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Aleluia. Esses dois canais, né, Simão da Associação de Simão, Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Vocês estão assistindo esses cultos na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, que fica na rua Armílio Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Putinova, Minas Gerais, nação Brasil. Vamos aqui na palavra do Senhor nessa noite. Aleluias. O banquete de sabedoria. Provérbios capítulo 9. Né? Aleluia. O banquete de sabedoria, da sabedoria. Aleluia. Só confirmar aqui. Aleluias. Vamos aqui no capítulo 10, né? Aleluia. Vamos aqui no capítulo 10. É Provérbios capítulo 10. Provérbio de Salomão: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. O que trabalha com a mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho entendido, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco paurador será transtornado. Palavra interessante, né? Paurador será transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O ódio incita a contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do entendido se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. O sábio esconde a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. A destruição dos pobres é a sua pobreza. A obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. A obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é o insensato. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos ímpios é de nenhum preço. Os lábios do justo apacentam muito, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Prestou atenção, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Assiste bem, ouve bem e se liga com teus cérebros para aprender a palavra nessa noite de hoje, que é 23
do 5 de 2025, sexta-feira, mês de maio, nesta noite, culto nesta noite. A bênção do Senhor, presta bem atenção, Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é que enriquece. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. E não acrescenta dores. O divertimento é para o tolo praticar iniquidade, para o homem entendido mesmo é o ser sábio. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo do justo Jeová o cumprirá. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Prestou atenção no versículo 25? Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes, como fumo para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. A esperança do justo é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. Prestou atenção, meu irmão, no versículo 30? O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria e abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Prestou atenção, meus irmãos, no versículo 31 de Provérbios, capítulo 10. A boca do justo produz sabedoria em abundância. Agora aqui, a minha boca está produzindo sabedoria para vocês nessa noite, para vocês mudarem de vida. Para vocês mudarem de vida nessa noite, a minha boca está tendo sabedoria para mudar as suas vidas. Né? Aleluia. E vocês têm que ouvir a palavra da sabedoria para que as suas vidas sejam transformadas nesta noite. Aleluia. Igual fala que a boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidade. Prestou atenção no versículo final do Provérbios capítulo 10, versículo 32. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidade. Prestou atenção, os lábios do justo sabem o que agrada. Agora que meus lábios sabem o que agrada para mim, para essa igreja, para as suas vidas. Aleluia. Eu sei o que me agrada. Aleluia. Eu também sei o que agrada a vocês, porque eu quero que vocês sejam salvos. Eu quero que vocês tenham a vida eterna. Eu quero que vocês sejam transformados. Eu quero que vocês recebam a bênção. Eu quero que vocês recebam a vitória. Estou falando para os inscritos aqui. Eu quero que vocês mudem de vida e aprendam com a palavra, né? Então, bota aqui, os lábios do justo sabem o que agrada. E é verdade. Eu sei o que me agrada. O pastor Simão Santos sabe o que me agrada. Né? Aleluia. O que não me agrada, eu caio fora, né? Tudo que é mal, eu caio fora. Aquilo que não me agrada, eu caio fora. Estou falando do pecado. O pecado, eu caio fora, saio fora. Agora, o que me agrada é a santidade. A santidade é a obediência ao Pai, que é Jeová, a Jesus Cristo, né, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao Espírito Santo, né? Aleluia. Então, o que me agrada é a santidade. O que me agrada é estar aqui, ó, dentro da igreja, pregando a palavra, ensinando a palavra neste culto maravilhoso nessa noite, para que vocês sejam abençoados cada dia até a volta de Jesus Cristo, para vocês receberem toda mudança profundamente. Quando eu falo profundamente, é por dentro, por fora, né? Por dentro da alma e por fora, no físico e na alma, né? Na carne e no espírito, né? Na carne e na alma, carne, invisível e invisível, visível e invisível, para vocês aprenderem o que é agradável
ao Senhor, o que é agradável ao Senhor. O que é agradar ao Senhor. Agradar ao Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, é poder estar aqui, ó, ouvindo a palavra dele, aprendendo com a palavra dele, ouvindo o pastor Simão Santos pregar a palavra para todos vocês, para vocês receberem, aleluia, a salvação verdadeira e real, porque tudo aqui é real e verdadeiro. A igreja existe, a minha vida existe, o Pai existe, o Filho existe, o Espírito Santo existe, o poder existe, os anjos existem, o bem existe e ainda o milagre existe ainda. Aleluia, porque o milagre não acabou, não, o milagre existe ainda. Então, tudo isso me agrada, aleluia, o milagre me agrada, a bênção me agrada, a salvação me agrada, a vida eterna me agrada. De poder estar pregando a palavra aqui, isso me agrada demais, porque eu amo o que eu faço. Aleluia. Então, eu amo o que eu faço, o que eu estou fazendo aqui, eu amo demais e não paro por nada, né? Aleluia. Então, por isso que fala o versículo 32. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidade. Entendeu? A boca dos ímpios, aquela mulher ímpia, aquele homem ímpio, a boca dele só anda perversidade. É uma mulher perversa, é um homem perverso. Então só anda perversidade na vida deles. Não anda nada que agrada com eles. Né? E se vocês se juntarem a essas pessoas que andam na vida de perversidade, vai ser destruído, vai ser acabado, e vai parar no inferno e vai parar no lago de fogo. Né? Então melhor procurar o que agrada diante da presença do Senhor. Descer sobre as águas, descer sobre o Rio Jordão, se converter dos seus caminhos, abandonar o caminho velho, abandonar a vida velha e ser uma nova criatura diante do Senhor, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e diante do pastor Simão Santos também ser uma nova criatura diante do pastor Simão Santos também. Está entendendo, meus irmãos e minhas irmãs, e meus amigos e minhas amigas? E a palavra fala: o caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. Prestou atenção, versículo 29. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos. Igual aqui, ó. Eu e o irmão Ricardo, nós andamos no caminho reto. Né? Os irmãos que vêm aqui também andam no caminho reto. Nós andamos no caminho reto. Não no caminho, nós não andamos no caminho quebrado, triangulado, quadrado, circulado, caminhos tortos. Nós andamos no caminho reto, linha reta, né? Aleluia. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. Tá vendo? A ruína virá para os que praticam a iniquidade. Ó. Tem ruína. Se vocês não têm Jeová, não tem Jesus, não tem Espírito Santo, não vem à igreja, não aprende com os cultos, não aprende com a palavra, a ruína vem para as suas vidas aí. Igual o versículo 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Olha lá, o temor do Senhor aumenta os dias, meus irmãos e minhas irmãs, e meus amigos e minhas amigas. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Tá vendo? O temor do Senhor aumenta os dias. Quando você tem temor para Jeová, para o Pai, quando vocês do outro lado tiverem temor com Jesus, o Rei dos Reis e dos Senhores, quando vocês do outro lado tiverem temor da pomba branca, que é o Espírito Santo, aí, sabe o que vai acontecer? O Senhor vai aumentar os dias da sua vida. Você vai prolongar os dias da sua vida para vocês viverem bem, melhor nessa terra. E é verdade, porque está escrito aqui: a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. O versículo 22 fala: a bênção do Senhor Jeová é quem enriquece. É a bênção dele é que enriquece. É verdade. A bênção que vem das mãos dele é o que enriquece a minha vida, é o que enriquece essa igreja. É as bênçãos que vêm da mão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é que enriquece a sede da igreja pentecostal, ministério chama de fogo, fé de verdade que tem. Aleluias. Entendeu, meus irmãos e minhas irmãs? E não acrescenta dores, não vai ter dores, não vai ter tristeza, não vai ter angústia, não vai ter decepção,
né? Não vai ter falha, né? Aleluia. Não vai ter, aleluia, decepção, não vai ter dificuldade, aleluia, não vai ter necessidade, né? Aleluia. O Senhor sempre vai fortalecer, né? E não vai acrescentar dores, né? Aleluia. Não vai ter enfermidade, não vai ter nada que vai impedir, né? As bênçãos sempre vão descer. Igual que as bênçãos descem aqui todos os dias. De segunda a domingo, todos os dias, 7 horas da noite aqui. As bênçãos descem aqui dentro, as bênçãos começam a passar aqui dentro e os anjos começam a trabalhar aqui dentro. Aleluia. Entendeu? Meus irmãos e minhas irmãs. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. É igual fala aqui, ó, né? Aleluias. Aleluias. Olha lá, os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Viu? Por falta de entendimento. Eu já falei, tem que aprender a conhecer quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Porque você que não tem falta de entendimento, que não tem entendimento, morre, né? Lá em cima uma pessoa que não tem entendimento, não vai entrar lá em cima, não vai entrar no novo planeta, não. A Nova Jerusalém que está preparada lá em cima, o novo planeta que está preparado lá em cima, né? Os que não têm entendimento, não vai entrar lá em cima, não, meus irmãos, minha irmã. Os que não têm entendimento, não vai entrar lá em cima, não. Aleluia. Vai entrar para o inferno e vai queimar no lago de fogo aqui na terra, né? Igual fala aqui, ó. Os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Viu? Por falta de entendimento. Porque não procura entendimento, porque não procura conhecimento, né? Aleluia. É que eu sempre já falei aqui, volta a falar, tem que aprender a conhecer quem é Jeová, tem que aprender a conhecer quem é Jesus Cristo, tem que aprender a conhecer quem é a pomba branca, tem que conhecer quem é o pastor Simão Santo, tem que conhecer o que é a sede da igreja pentecostal, Ministério de Fogo Fé, tem que conhecer a palavra, tem que conhecer a adoração, tem que conhecer o louvor, tem que conhecer a escritura, a lei, essa lei que eu estou lendo aqui, tem que aprender a ter entendimento, tem que procurar entendimento de todas as formas, senão você morre para o inferno e para o lago de fogo. Igual fala aqui, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Por quê? Por não entender a palavra, por não procurar compreender a palavra, por não querer entender a palavra do Senhor. Entendeu? Aleluias. E igual fala aqui, ó, a boca do justo é manancial de vida. Versículo 11. Provérbios capítulo 10 e versículo 11. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Aleluia. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Prestem atenção, meus irmãos e minhas irmãs. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. É isso aí, ó. A boca do justo é manancial aqui. Eu sou manancial para vocês mudarem de vida e ter uma vida transformada diante do Senhor. Aleluias. Entendeu? Meus irmãos e minhas irmãs, e meus amigos e minhas amigas. Aleluias. Entendeu? Aleluias. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Igual fala aqui, ó, o que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão do diligente enriquece. O que ajunta no verão é filho entendido, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Presta atenção no versículo 6. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. É isso aí, né, meus irmãos, que nós aprendeu nessa noite, provérbio acerca de vários assuntos, porque nessa terra nós temos vários assuntos. Eu tenho vários assuntos, porque eu tenho várias áreas dos meus assuntos, né? Eu não tenho só uma área dos meus assuntos, eu tenho várias áreas dos meus assuntos, né? Aleluia. Nessa vida nós temos vários assuntos, aleluia, da vida. Igual fala provérbio acerca de vários assuntos, nós temos vários assuntos mesmo, né? Aleluia, para serem resolvidos
pela mão do Pai, né? Pela mão do Filho, pela mão do Espírito Santo, né? Aleluias. Igual fala aqui, o Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. Provérbios capítulo 10, versículo 3. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. Tá vendo? O Senhor não deixa ter fome a alma do justo. O crente verdadeiro, o Senhor não deixa ele passar fome e nem necessidade. O Senhor resolve todos os problemas. E é verdade, o Senhor não deixa passar fome, o Senhor resolve todos os problemas. Aleluia. E é verdade, ontem aqui eu ganhei até uma sacola de peixe, né? Aleluia. Ganhei até uma sacola de peixe aqui, né? Ricardo tá até testemunho, né, Ricardo? É verdade. Então, o Senhor não deixa passar mal, que não tem nada combinado, né, Ricardo? Não tinha nada combinado nem nada. Né? E irmão Ed chegou do portão e deu uma sacola de peixe pra mim, né? E peixe do bom ainda, né? Que ele trouxe aí. Tá vendo? Então o Senhor não deixa passar fome, né? Aleluia. O Senhor não deixa passar fome de jeito nenhum, né? Aleluia. O Senhor sempre vai enviar socorro, o Senhor sempre vai enviar saída para aqueles que creem. Por que o Senhor abençoou eu com peixe bom ainda, né? Peixe saudável e bom. Por quê? Eu estou sempre na presença do Senhor, e o Senhor sempre vai abençoar a vida do pastor Simão Santos, né? Aleluia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, e hoje o peixe estava tão bom, né? Aleluia, que fui fritei hoje, o peixe está bom demais, né? Aleluia, macinho, né? Aleluia. Então o Senhor está trabalhando, então é assim que o Senhor faz. Então, para cumprir o que? Essa palavra aqui, ó. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo. O Senhor não deixa, né? Aleluia. O Senhor sempre vai abençoar a vida do pastor Simão Santos e as suas vidas também. Se vocês crerem aqui, obedecerem aqui, ouvirem aqui, né? Se ligar direito, aí o Senhor também vai resolver todos os problemas para as suas vidas. Aleluia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos agradecer agora por este culto maravilhoso nessa noite. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, te agradecemos por este culto aqui nessa noite. Aleluia. Até me alegro com o Espírito Santo, aleluia, porque a presença dele alegra, né? Aleluia, oh glória, oh glória, oh glória, aleluia, até alegra, né? Por isso que é bom estar ligado na presença de Jeová, na presença de Jesus Cristo, na presença do Espírito Santo, que esses três sempre alegra a alma, né? Aleluia, oh glória, oh glória, oh glória. Glória, 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 aleluia, aleluias. Glorificado seja Jeová, glorificado seja Jesus Cristo, glorificado seja o Espírito Santo, adorado para toda a eternidade seja esses três, adorado para todos sempre, sem fim, aleluia. Pelo século dos séculos seja adorado Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, amém, aleluia. Presença maravilhosa que eu sinto, né? Aleluia. Soberano Jeová, ó Jesus Cristo, por Santo, te entregamos este culto nas tuas mãos. Aleluia. Só o culto, meu Deus, porque de madrugada vai ter mais, amanhã vai ter mais, até a volta de Jesus vai ter mais. Aleluias. Então, abençoa todos que estão assistindo também, do menor ao maior. Quebra todas as maldições, quebra todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluias. O Senhor está abençoando a sua vida aí, Josimar, né? Josimar, o vizinho aqui, né? O Senhor está abençoando a sua vida aí, né? Aleluia. Toma posse aí. O Senhor aí também está abençoando a sua saúde aí, tá também abençoando aí sua vida financeira e sentimental também. Toma posse aí da sua vitória aí, o Josimar. Então pega aí a sua bênção nessa noite aí. Em nome de Jesus, que a bênção é sua, que você assistir aqui. A bênção é sua aí. Aleluia. Glória ao Senhor. Você me mostrou assim, né? Aleluia. Então, meus irmãos, amanhã estou de volta. Aleluia. Aleluia. E madrugada também estou de volta, sem parar, adorando o Senhor aqui. Aleluias. É isso aí. Fica na bênção aí, que eu vou estar na bênção aqui também. Aleluia. Aleluia. Aqui, meus irmãos, nós tá valendo, ó. 10 aqui, ó. O 10, ó. O 10 aqui. Não tá valendo, ó. O 10 aqui, ó. Isso mesmo, 10, ó.
Ó, o 10 aqui, ó. Tá valendo tudo aqui, ó. Provérbios. Tudo nós leu, isso mesmo, tudo nós leu. Provérbios, isso mesmo, ó. Capítulo 10. É isso aí. Fica na vitória aí. Fica na bênção aí, que eu estou na bênção aqui também.